Esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala que eu dedico às equipes pela importância do trabalho nas equipes. E tem muita importância porque a gente vê assim que existe uma consideração, uma coisa boa, e sempre tem um, tem outro que está fazendo um esforço para o trabalho fluir com harmonia. E aquele que faz esse esforço, existe dentro dele mesmo uma satisfação com a ligação da equipe, com a equipe, vai tendo esta coisa boa. Aquele que viu que foi feito um esforço e aquele que fez o esforço tem uma alegria dentro por todas as coisas estarem fluindo de uma maneira boa. Nosso trabalho na equipe tem esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Bens Terrenos. Cada um tem que observar assim que os bens terrenos têm a importância de tê-los e cada um que tem a condição de poder usar, de poder fazer aquilo que ele acha que é bom. Cada espírito humano tem uma dignidade. A origem do espírito é uma condição superior e cada um precisa de comportar-se com uma condição superior. Todos os profissionais precisam de serem remunerados e aquele que trabalha com uma condição interna, com vontade de retornar à pátria espiritual, ele precisa de fazer esse trabalho, de remunerar os funcionários, de remunerar as pessoas que trabalham, que presta serviço a ele. Tem esta coisa boa, tem esta harmonia e a gente sabe assim que uma pessoa que tem os bens terrenos às vezes tem um apego e normalmente esta pessoa que tem o apego, ela tem nomes que não são bons de serem ouvidos, tem uma condição que não traz um benefício para ela. Ela utiliza dos bens terrenos somente para acúmulo, não traz uma maneira de viver com alegria e de remunerar aqueles funcionários que prestam a ela os serviços. Tem uma coisa importante na vida de cada um, na criação. Cada um sabe assim, se a pessoa usa direito, usa com ponderação aquilo que ela tem, ela sempre terá. Num plantio, quando a pessoa utiliza direito aquele solo, sempre vai ter as sementes melhores para o plantio seguinte, possibilitando aquele solo sempre ter sementes bonitas, bens terrenos. A administração dos bens é da pessoa e a pessoa tem que fazer esta diferença dentro dela. Ela tem que portar-se na criação com uma nobreza, com uma dignidade. E não está relacionado a ter ou não ter muitos bens terrenos. Está relacionado de como a pessoa comporta-se. Isso é fácil de observar que num período recente, num período anterior, cada um conhecia pessoas que tinham bens terrenos e pessoas que não tinham bens terrenos. E aquele que não tinha uma nobreza também na maneira de comportar-se. Estava sempre se esforçando em apresentar aquela nobreza. E aquele que tinha também comportava da mesma maneira, com uma nobreza. Faz bem para uma pessoa comportar-se com nobreza. Se usa direito os bens terrenos, irradia melhor o seu comportamento, as suas frequências. Cada um sabe assim que a frequência de uma pessoa tem muita importância. Isso é uma coisa fácil de observar na casa da própria pessoa, na casa de cada um, sempre tem as coisas que apresentam a harmonia e as coisas que apresentam a desarmonia. Isso não está relacionado a ter ou não ter os bens terrenos. Às vezes uma pessoa fala assim que pelo descontentamento que vem apresentando dentro da sua casa, ela prefere não ter os bens terrenos. Isso é muito ruim, porque aquela pessoa vai morrer na pobreza, vai morrer na miséria e a vida daquela pessoa vai ficar com um desconforto. Ela foi criada de uma maneira e o descontentamento que ela vem tendo está fazendo com que ela venha a ter a limitação dos bens terrenos. Cada um tem que fazer a diferença.
Os bens terrenos que a pessoa tem, ela fez um esforço numa época anterior e agora ela recebeu a recompensa. Isso é uma condição interna e esta condição a pessoa precisa de ampliar, porque se ela amplia, mais pessoas são beneficiadas com aquele trabalho, com aquela empresa, com a facilidade que vai tendo para a sobrevivência de muitas famílias. Bens terrenos, toda uma época na vida da pessoa tem muita importância e ela tem que ter a importância de comportar-se com dignidade e todos com quem ela relaciona, ela não precisa de corrompê-los. Ela pode ser vista de uma maneira agradável, que as pessoas sentem bem com ela, não pelo que ela tem, pelas posses que ela tem. Quando uma pessoa passa por uma situação de uma limitação física, ela no relacionamento dela tem a possibilidade de receber muitas pessoas que ela anteriormente não percebia aquelas pessoas. E muitas vezes num relacionamento relacionam-se e não fazem por se tornarem percebidas. Com o aumento da sensibilidade, com a diminuição que a pessoa está passando da sua saúde física, ela começa a perceber o valor que aquelas pessoas têm. E ela fica muito maravilhada. Uma pessoa ou outra pessoa que ela dava uma atenção a mais, ela com essa limitação vai confirmando que aquelas pessoas não mereciam a sua atenção e a sua condição de hospitaleiro. Ela passa a observar que as outras pessoas que apresentavam mais discretas, agora ela tem vontade de aproximar dessas pessoas. Isso é uma condição que uma ou outra pessoa pode perceber. Não precisa de uma pessoa passar por limitação física para perceber o valor de outras pessoas. Cada um tem a possibilidade de desenvolver todos os sentidos, a audição, a entonação, a visão. Em todos os atos que uma pessoa realiza, ela mostra aquilo que ela é. E isso é bem interessante. Quando a pessoa normalmente ela não é percebida. Num relacionamento fica fácil de observar. A pessoa é segura com ela mesma, independente de ter ou não ter os bens terrenos. Bens terrenos não tem nada a ver com os empreendimentos espirituais. Se aquele que tem bens terrenos tem vontade de ter um empreendimento espiritual, de dedicar o seu tempo em conhecer os ensinos, isso é uma outra coisa. Os bens materiais vai colaborar para a vida da pessoa e ela vai ter a oportunidade de fazer aquilo que ela tem vontade de fazer mais facilmente. Se ela teve o merecimento de ter. Ela tem que aprender a fazer bom uso e precisa de ir fazendo a diferença aqui. Não é distribuindo os bens que ela vai ser beneficiada no caminho espiritual. Ela terá que fazer o seu próprio conhecimento e ela tem que fazer o esforço de diferenciar as coisas materiais das coisas espirituais. Os bens podem colaborar para o seu desenvolvimento, facilitando que ela tenha um passeio, que ela pode ter uma ida, uma vinda, naquele lugar que ela sente bem. Colaborar com as outras pessoas não quer dizer que ela vai ficar agraciada no caminho espiritual. Qualquer um pode observar que nos ensinos fala assim que quando a pessoa acha que ela dando os bens para outra pessoa, ela vai ser beneficiada, no caminho espiritual é um caminho simples, é um caminho natural. Não tem uma maneira de fazer uma troca, de corromper uma pessoa achando-se que ela vai ser beneficiada. Isso é uma coisa individual.
Cada um precisa de fazer essa diferença dentro dele. E tem que observar assim, que cada um, quando veio para esta terra, veio com as responsabilidades que ele tem. Se ele veio com muitas responsabilidades e sem bens materiais, o caminho dele é daquela maneira. Colaborar com uma ou outra pessoa não é esta a questão. A questão é que não pode corromper outras pessoas porque se encontra na condição de ter os bens materiais. Cada um tem que fazer o esforço de conviver, de viver com aquilo que ele tem. Isso é um processo natural. Se a pessoa tem, ela teve o merecimento. Não quer dizer que ela se encontra num lugar melhor do que aquele que não tem. Bens terrenos. O desenvolvimento espiritual não está relacionado à pessoa ter os bens terrenos ou não ter os bens terrenos. Se a pessoa tem os bens terrenos, vai facilitar a sua vida e ela vai comportar-se durante o período da sua existência com uma dignidade. Aquele que desfaz dos bens terrenos para levar uma vida espiritual, ele passa a ter uma vida de mendigância. Ele tem que fazer esforço para não ter uma vida assim. A origem do espírito humano é de origem superior. Ele tem que portar-se com a mesma dignidade da sua origem. A falta dos bens materiais não quer dizer que a pessoa se encontra numa condição melhor. Esta é uma avaliação diferente. Se a pessoa tem os bens materiais, ela precisa de fazer esse esforço, ter dentro dela o bom uso daquilo para o seu desenvolvimento espiritual. Fazer a diferença não está relacionado a ela ter que ajudar outras pessoas. Se cada um nasceu de uma maneira, cada um tem que ter a dignidade de caminhar sobre a terra com aquilo que ela trouxe. Se ela trouxe os bens terrenos, ela tem que fazer um bom uso. Ela tem que ter a diferença. Os bens terrenos auxiliam a pessoa em qualquer época da sua vida, em qualquer empreendimento que ela vier a ter. Vai facilitar a vida da pessoa. Cada um pode observar que a falta dos bens terrenos para algumas pessoas que empreendem na vida espiritual traz uma limitação, porque a pessoa está vivendo com uma condição abaixo daquele padrão que ela precisaria. Seria então conveniente para pessoas que querem viver na pobreza, achando que ela vai ter um desenvolvimento espiritual, isso vai trazer para a pessoa um retrocesso. Se o corpo físico de uma pessoa necessita das coisas materiais e a pessoa passa a ter uma privação daqueles bens materiais, ela fica com um período de vida menor. E a vida de uma pessoa sobre a terra tem importância quando ela cumpre todas as fases. E os bens materiais têm a importância para a própria manutenção do corpo físico da pessoa. Ela vai fazer um bom uso e o seu corpo vai ficar mais tempo sobre a terra. Viver com dignidade tem muita importância. A evolução de uma pessoa não está relacionado como ela apresenta numa condição externa. Ter dentro de uma pessoa aquela condição de achar que aparentando, entrando por determinados caminhos, que ela vai ter uma evolução espiritual, isso fica fácil de observar conhecendo uma ou outra pessoa que durante a sua vida viveu com privações das coisas necessárias para o seu corpo físico. Aquela pessoa não apresenta uma evolução, não apresenta uma maneira de transmitir as suas vivências e a sua aparência não fica uma aparência confiável.
Isso não é evolução espiritual. Os bens têm a importância de colaborar com outra pessoa. E é cada um que tem que fazer esse esforço de usar bem aquilo que tem. Ela tem a responsabilidade, a diminuição dos bens vai trazer para a pessoa uma limitação. Em toda época teve muita importância os bens terrenos e cada um tem que fazer esta observação que a época em que a pessoa se encontra não difere muito de uma época anterior. Os bens terrenos colaboram muito para aquele que quer ter uma evolução espiritual. Ele vai trabalhar de igual para igual, ele vai fazer bom uso daquilo que ele precisa, vai ter esta importância na sua vida interior. Ele vai ter a oportunidade de mostrar para aqueles que têm os bens e que não fazem bom uso, a maneira que existe de fazer um bom uso e observar assim que os bens colaboram para a vida espiritual de uma pessoa. Se ele tem que desenvolver esta condição e ele vai trabalhar com uma maneira muito boa dentro de uma pessoa que faz esforço em retornar à pátria espiritual. Ele faz esta diferença, ele pega os bens materiais de tal maneira que auxilia na sua evolução. O auxílio não quer dizer que ele tenha que trazer outras pessoas para as suas proximidades ou sustentar outras pessoas com os seus bens terrenos. Os auxílios é para ele mesmo, desenvolvendo uma maneira de colaborar naquelas funções que ele tem, daqueles trabalhos que ele executa. Os bens materiais têm esta importância. Cada um precisa de utilizá-los de maneira que o beneficia. Passa a atrapalhar uma pessoa quando ela passa a ter aqueles bens somente para acúmulos materiais. Quando ela utiliza de uma maneira que ela é beneficiada na sua vida interior, traz benefício para ela. O mesmo se dá quando uma pessoa tem o dom para determinadas coisas, para a cura, para auxiliar outra pessoa. Aquela pessoa que tem o dom, ela também tem que fazer o esforço em valorizar aquilo que ela tem. Tem muita importância, porque se ela não valoriza, aquele que recebe não dá nenhum valor, não dá nenhuma importância. Cada um tem que fazer esse trabalho de usar bem aquilo que tem. Aquele que tem os bens materiais tem que usar direito. Aquele que tem o dom para uma cura, para um saber, para uma orientação, ele tem que usar direito e ele tem que valorizar. A outra pessoa que vai receber, ela não pode comportar-se como uma pessoa qualquer. Ela tem que aprender a valorizar o trabalho da outra pessoa. Assim como todos os profissionais precisam de serem valorizados, cada um tem que desenvolver esta condição dentro, de ter a possibilidade de usar do trabalho daquele profissional. Todas as coisas têm muita importância. Os bens materiais têm esta relação. Está relacionado com as qualidades interiores, está relacionado com as qualidades que uma pessoa adquiriu. E aquele que vai fazer uso daquelas qualidades de um ou de outra pessoa tem que comportar-se com essa dignidade da origem espiritual, de valorizar. E aquele que tem a sensibilidade dentro dele de ir percebendo que todas as coisas na criação têm um equilíbrio, ele faz muito esforço para não receber nenhum favor. Dentro dele tem aquela condição de retribuir aquilo que ele recebeu. E às vezes uma retribuição fica muito dispendiosa,
Então, aquela pessoa tem sempre o costume de remunerar aquele profissional que prestou a ele o serviço, o trabalho pela remuneração. E a outra pessoa que não recebe a remuneração, ficou aquela pendência. E cada um pode observar que hoje precisa de ter muito cuidado. Tem as pessoas que fazem o trabalho e tem as pessoas que são beneficiadas por aquele trabalho que foi feito. E se uma pessoa entrou nesta condição de ficar beneficiada com o trabalho das outras pessoas, aquela pessoa entra numa condição como se estivesse dormindo. E o dormir dentro de uma pessoa é verdadeiro, porque ela entra com aquela condição de achar que tem direitos. E se cada um observa na criação, todos os animais esforçam em ter o seu espaço. Com os seres humanos tem que ter esta relação. Aquele que tem vontade de arrumar um espaço, ele tem que desenvolver as qualidades. Ele não pode arrumar o espaço somente com aquela condição de ficar beneficiado. A ajudar outras pessoas entra nesta condição de corromper. Quando existe um ambiente que tem muitas crianças que não têm as mães, porque as mães não quiseram ficar com aqueles filhos, muitas pessoas interferem naquele ambiente, fazendo o trabalho que era destinado àquelas mães. Isso não quer dizer agora, sem a responsabilidade daqueles filhos, ela vai tornar-se evoluída, ela vai melhorar a sua qualidade interna por ela ter trazido um filho e ter deixado em um lugar onde outras crianças ficam. Aquelas pessoas que trabalham neste lugar comportam-se interferindo. Aqueles filhos são daquelas mães. Aquelas mães precisam de ter este amadurecimento em conviver com aqueles filhos. Uma pessoa ou várias pessoas que têm os bens materiais começam a interferir. E a gente sabe, assim, passa a arrumar outros filhos, porque ela não teve o trabalho na formação daquele filho. Os bens materiais é para uso pessoal, não pode ter a interferência na vida de outras pessoas. Não vai ter um crescimento para aquelas pessoas que deixaram aquelas crianças naqueles lugares. Os bens materiais têm que ser de uma maneira que aquele que tem que aprender a usar. E se a pessoa não tem e ela tem vontade de tê-los, ela tem que fazer o esforço, ela tem que ter a coragem de ter a boa vontade mesmo de desenvolver as habilidades para ter. Todas as coisas na criação são simples e a pessoa precisa de observar que os bens terrenos apresentam um auxílio para as pessoas e as pessoas precisam de ver que se o Criador possibilitou, é para benefício das pessoas. Não pode interferir na vida de outras pessoas. Não tem um trabalho de uma troca. Eu colaboro com outro espírito humano e com isso o meu caminho para o retorno à pátria espiritual vai ficar melhor. Quem ajuda outras pessoas não quer dizer que ele está beneficiando-se. O benefício é de uma maneira diferente, que nos ensinos fala assim que o que a mão direita faz não precisa da mão esquerda saber. Isso é um procedimento interno. Dar os bens materiais para as outras pessoas não quer dizer que vai ter um desenvolvimento interior. E se a pessoa tem vontade de desenvolver espiritualmente, ela precisa de aumentar a sua sensibilidade, ela precisa estudar o livro Na Luz da Verdade, ela precisa de enriquecer-se. Com as coisas materiais, ela tem a riqueza. Agora precisa de ter a riqueza espiritual. Com isso, ela vai aprender a fazer bom uso. E esta condição é uma condição bem importante.
importante. Faz uma observação do desenvolvimento da Terra nos últimos anos. Cada um vai confirmando que o número de pessoas que apresentam sem o recurso é um número maior. Isso quer dizer que numa época anterior houve um mau uso. Aquelas pessoas, num período anterior, possivelmente tenha feito um mau uso dos bens materiais. Porque se a pessoa hoje entra numa condição de não ter, num período anterior, usou erradamente. E aquele que tem hoje precisa de ter o saber de usar para poder, dentro dele, ter a possibilidade de continuar tendo. Cada um que tem os bens materiais, ele tem que ir fazendo a diferença, que os bens materiais podem colaborar para a sua evolução espiritual. E se ele acha que ele, desprezando os bens materiais, ele será beneficiado, dentro de cada um sabe assim que tudo que uma pessoa tem é para o seu benefício. Numa época anterior, a pessoa fez o plantio e hoje ela está colhendo aquilo que ela fez. Se ela agora, tendo uma colheita boa, ela faz mau uso, vai fazer falta para ela. Cada um sabe assim que todas as coisas na vida de uma pessoa têm um fio de ligação com aquilo. Se ela fica sem os bens materiais, achando que ela vai ter uma evolução espiritual, não tem esta relação. Dentro de uma pessoa que comporta assim, vai fazer falta na sua vida interior. E cada um sabe que faz falta mesmo. Se a pessoa tem um companheiro, tem uma companheira, ela não valoriza aquele companheiro, aquela companheira. No instante seguinte, ela vai confirmando que está fazendo falta aquilo que ela não valorizou num período anterior. Os bens materiais é na mesma condição, precisa de valorizar e precisa de fazer a diferença entre ter o valor para usar bem e ter o valor somente para o acúmulo. E esta é uma diferença, é um esforço. Do jeito que tem o valor com um afeto, com um sentimento, tem o valor também que a pessoa tem a responsabilidade. Os bens materiais são as dádivas que o Criador permite que aquele espírito humano use. E ele terá que fazer um bom uso para ele continuar dando os frutos que precisa. Tem que comportar-se nessa terra com a dignidade, independente da pessoa, se ela tem um talento, se ela desenvolveu um conhecimento de uma oratória, um conhecimento de saúde, ela precisa de valorizar o seu trabalho e comportar com dignidade. Ela não pode continuar fazendo como sempre a gente ouve, dando pérola aos porcos, interferindo na vida das outras pessoas, achando que os talentos que ela tem são coisas sem importância. Cada um precisa de fazer esta diferença. Todos os talentos têm muita importância na vida de cada um. E aquele que precisa daquele talento que o outro tem, precisa de remunerá-lo com a dignidade que ele tem.